E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, a gente vai escalar o pico da curiosidade e desvendar os mistérios da montanha mais famosa do mundo, o Monte Everest. Preparem-se para uma expedição por 10 fatos fascinantes sobre esse gigante de gelo e rocha que desafiam a gravidade e a imaginação. De onde veio esse nome, Everest? Como ele se formou? Quanta gente já pisou no topo? Ou não? Apertem os cintos, porque a aventura começa agora. Você consegue imaginar uma pilha de 10 Cristo Redentores, um em cima do outro? É quase isso que a gente tem que visualizar para entender a altura colossal do Monte Everest, 8.848 metros acima do nível do mar. É como se a natureza tivesse resolvido mostrar quem manda, criando um monumento épico que toca o céu. Com o tempo, tecnologias mais avançadas como GPS e satélites foram usadas para refinar a medição. E sabe o que descobriram? Que o Everest está na verdade crescendo. Localizado na cordilheira do Himalaia, o Monte Everest fica bem na divisa entre o Nepal, ao sul, e a China, ao norte. A montanha mais alta do mundo une dois países com uma linha tênue, desenhada no ponto mais alto do planeta. Para o Nepal, o Everest é um dos principais atrativos turísticos. Centenas de alpinistas se lançam ao desafio de escalar suas encostas. Já a China vê no Everest um símbolo de poder e imponência. Muito antes de ser batizado com o nome de um cara que, aliás, nunca nem chegou perto da montanha, mas essa é outra história, o Everest já era reverenciado pelos povos locais como um lugar sagrado. Para os tibetanos, o Everest é muito mais do que uma montanha. Ele é Chomolungma, a deusa mãe do mundo, uma entidade poderosa e protetora que personifica a força da natureza. Imagine o tamanho da sua fé para olhar para aquela montanha gigantesca e enxergar uma divindade materna. E essa crença se reflete em diversas manifestações culturais, como danças, músicas e rituais que celebram a conexão profunda entre o povo tibetano e a Mãe Everest. Capítulo 4 – A Conquista Épica, de Hillary e Norgay. Em 1953, o mundo parou para acompanhar uma aventura épica, a primeira ascensão confirmada ao cume do Monte Everest. Os protagonistas dessa história, o neozelandês Edmund Hillary e o Sherpa Tenzin Norgay. Imagine só, em uma época em que a tecnologia era muito mais limitada, esses caras enfrentaram frio extremo, ventos congelantes, avalanches e um terreno traiçoeiro para realizar o sonho de alcançar o ponto mais alto do planeta. E não era só a força física que estava em jogo, mas também a força mental. A determinação inabalável de Hillary e Norgay os impulsionou durante toda a expedição, inspirando gerações futuras de alpinistas. Mas essa conquista não foi isenta de controvérsias. Até hoje, existem debates sobre quem realmente pisou primeiro no cume, Hillary ou Norgay. Capítulo 5 – Everest. A montanha que não para de crescer. Lembra que eu falei lá no começo que o Everest está crescendo? Pois é, pode parecer estranho, mas essa montanha gigante é como a gente nunca para de se transformar. E a explicação para esse fenômeno está nas profundezas da Terra, na movimentação constante das placas tectônicas. Basicamente, a placa indiana está se chocando com a placa euroasiática, como em um jogo de empurra-empurra geológico. E quem leva a melhor nessa disputa? O Everest, claro. A cada ano, a montanha ganha alguns milímetros de altura, como se estivesse se espreguiçando em direção ao céu. Mas não precisa se preocupar em ter que atualizar os seus livros de geografia todo ano. Esse crescimento é tão lento que é quase imperceptível para nós, meros mortais. Capítulo 6 – Zona da Morte, onde o ar fica raro. Literalmente. A partir dos 8.000 metros de altitude, o Everest revela sua face mais cruel, a Zona da Morte.
É como se a montanha estivesse testando os limites da resistência humana, submetendo os alpinistas a um ambiente extremamente hostil. O ar rarefeito, com apenas 1/3 do oxigênio disponível ao nível do mar, transforma cada respiração em um desafio. É como tentar correr uma maratona respirando com um canudinho. E como se não bastasse a falta de ar, a temperatura congelante, que pode chegar a menos 60 graus Celsius, transforma qualquer descuido em um convite à hipotermia. É nesse cenário desafiador que os alpinistas precisam se superar, lutando contra a exaustão, o frio e a falta de oxigênio para realizar o sonho de alcançar o topo do mundo. Escalar o Monte Everest é uma experiência única, capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. Mas essa aventura épica também tem um lado obscuro, o preço alto que alguns aventureiros pagaram. Desde as primeiras expedições, a montanha já cobrou a vida de mais de 300 pessoas. As causas das mortes são as mais variadas: avalanches, quedas, edema pulmonar, edema cerebral, hipotermia. E o mais triste é que muitos desses corpos jamais puderam ser resgatados, permanecendo congelados no tempo, como um lembrete constante dos perigos que rondam o Everest. A cada nova expedição, os alpinistas passam por esses monumentos macabros, que servem como um alerta silencioso: a montanha não perdoa erros. Por trás da imponência do Everest, se esconde uma história geológica fascinante que remonta a milhões de anos atrás. Ao contrário do que muita gente pensa, o Everest não é feito de um único tipo de rocha. Ele é como um bolo de aniversário gigante, com camadas e mais camadas de diferentes tipos de rochas, que contam a história da sua formação. A base do Everest é composta principalmente por gneis e xisto, rochas metamórficas que se formaram sob alta pressão e temperatura, há cerca de 400 milhões de anos. Já as camadas superiores são compostas principalmente por calcário e dolomita, rochas sedimentares que se formaram no fundo de oceanos ancestrais, há cerca de 500 milhões de anos. Se você já reclamou do frio hoje, se prepare para se sentir um privilegiado. No topo do Everest, as temperaturas podem despencar para menos 60 graus Celsius durante o inverno. É tão frio que até os seus cílios congelam. E como se não bastasse o frio de rachar, os ventos uivantes, que podem chegar a 200 km por hora, transformam a sensação térmica em algo próximo ao inferno congelante. Nessas condições extremas, qualquer parte do corpo exposta ao ar livre por muito tempo corre sério risco de congelamento. Por isso, os alpinistas que se aventuram no Everest precisam se proteger com roupas especiais, isolantes térmicos e muito, mas muito protetor solar. Afinal, a neve reflete a radiação solar, aumentando o risco de queimaduras. O Everest é um lugar de superação, mas também de tragédias. E um dos aspectos mais perturbadores da montanha é a presença de corpos de alpinistas que morreram durante a expedição e nunca puderam ser resgatados. Imagine só, você está escalando a montanha dos seus sonhos quando se depara com um corpo congelado, petrificado no tempo. É como se o passado estivesse te encarando, te lembrando dos riscos da sua aventura. Estima-se que existam mais de 200 corpos no Everest, a maioria deles concentrada na zona da morte, onde o resgate se torna uma missão quase impossível. Esses corpos se tornaram parte da paisagem macabra da montanha, servindo como um lembrete constante dos perigos do Everest e da fragilidade da vida humana. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais sobre os mistérios do Monte Everest? Essa montanha majestosa, que desafia a gravidade e a imaginação, nos convida a refletir sobre a nossa própria pequenez diante da força da natureza. Mas e aí, depois de tudo isso, quem aí teria coragem de encarar esse desafio épico?
Deixe aqui nos comentários a sua opinião e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos aventureiros. E se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!